Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Para você que me segue, Paulo Roberto Maciel, 7919, Paulo Roberto Maciel 6 /. Temos também repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, chega aos meus endereços telemáticos. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de agosto de 2025, sábado, nós estamos na 21ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa, a escolha ou Nossa Senhora no sábado, na liturgia do sábado. Pode ser Nossa Senhora. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 9 ao 11. Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-se aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, o Salmo responsorial é o 97 na Bíblia Vulgata ou 98 na de Jerusalém. Versículos 1º, 7º, 8º, 9º, refrão, versículo 9. O Senhor julgará as nações com justiça. Repetamos, o Senhor julgará as nações com justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor julgará as nações com justiça. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor julgará as nações com justiça. Na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor julgará as nações com justiça. Repitamos, o Senhor julgará as nações com justiça. Agora vamos ao Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. Antes vamos aclamá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais.
vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber alguma explicação sobre os textos. Primeiramente, nós vamos consultar aqui o livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos ver o que fala sobre Mateus 25, versículos do 14 ao 30. O proprietário, esse proprietário que deu os talentos, representa Deus. Os 2 primeiros servos, um recebeu 5 e outro 2 talentos, na prestação de contas, apresentam os lucros, isto é, as boas obras. O terceiro servo representa a pessoa ou a comunidade que vive fechada em si mesma, faz as coisas em benefício próprio, de modo egoísta. Depois, ou melhor dizendo, é esse último servo que recebeu apenas 1 talento, deixou passar em branco o tempo, não fez nenhum esforço para praticar a justiça e a obra de caridade. É a reflexão que nós tiramos desse servo que recebeu 1 talento e enterrou. Não produziu nada. É como um integrante da comunidade que também não faz nada. Não progride, não ensina, não ajuda, não se capacita. O que teria para apresentar a Deus? Só desculpas sem cabimento. São João da Cruz diz que, no entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. Este servo mau, omisso e mesquinho na administração de suas qualidades, não ouvirá o feliz convite: entre para participar da alegria do seu Senhor. De que modo aproveito cada momento da minha vida? A comunidade está fazendo o reino de Deus crescer em mim? O que eu faço de bom na minha comunidade? Estou servindo bem? Estou dando frutos? Vamos lá, mais uma reflexão agora do livro Palavra e Vida, Mateus 25, versículos do 14 ao 30. Aqui diz o seguinte: os dons que recebemos de Deus não são para serem guardados às 7 chaves, não são para serem enterrados, como o servo que recebeu 1 talento fez, enterrou o talento. Eles devem se multiplicar. Isso é possível quando os compartilhamos com o próximo. O tempo propício para a multiplicação desses dons é o tempo de nossa vida, pois chegará um dia no qual deveremos prestar contas dos dons que recebemos. Nunca devemos esquecer que o primeiro e grande dom recebido é a própria vida. Eu estar aqui vivo, você estar aí vivo, nesse maravilhoso
mistério do mundo, que é a vida que Deus nos deu. Algo que nós refletimos, ficamos pensando como acontece, como aconteceu, o que significa, filósofos batem a cabeça com isso. Foi Deus quem nos deu a vida, nosso Criador. E a partir dessa vida, teremos possibilidade de multiplicar os nossos talentos que Deus nos conceder. Então, cada um tem seus talentos. Veja que Deus deu para um 2 talentos, para outro 5 talentos, para outro 1 talento. Não interessa a quantidade que você tem que multiplicar, tem que trabalhar, tem que progredir, fazer o bem, boas obras. Vamos aos santos do dia. 30 de agosto é dia de São Félix e Santo Adalto. De acordo com o site, vamos ver aqui a consulta que eu estou fazendo. O site é o RS21, deixa eu ver se é o RS21 da TV Rede Século 21. Eu não sei se é, mas é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Félix e Adalto, ele tem um texto sobre esses 2 santos. Eles são celebrados juntos, em 30 de agosto. As tradições mais antigas dos primeiros tempos do cristianismo narram que eles foram perseguidos, martirizados e mortos pelo imperador Diocleciano, no ano 303. A mais conhecida tradição diz que Félix era um padre e tinha sido condenado à morte por aquele imperador. Mas, quando caminhava para a execução, foi interpelado por um desconhecido. Afrontando os soldados do exército imperial, o estranho se declarou espontaneamente cristão e pediu para ser sacrificado junto com ele. Olha, é coisa de santo mesmo, né? Pediu para ser sacrificado junto com ele. Minha Nossa Senhora. É uma história que já nos aguça a mente. Os soldados não questionaram. Logo após decapitarem Félix, com a mesma espada decapitaram o homem que tinha se apresentado, né? Tinha tido a ousadia de desafiar o decreto do imperador Diocleciano. Nenhum dos presentes sabia dizer a identidade daquele homem. Por isso ele foi chamado somente de Adalto, que significa aquele que recebeu, junto com Félix, a coroa do martírio. Ainda segundo estas narrativas, eles foram sepultados numa cripta do cemitério de Comodila, próximo da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Olha, essa basílica é muito famosa em Roma e é muito visitada, onde foi enterrado o apóstolo dos gentios. Então, é algo muito importante eles estarem ali enterrados nessa igreja. O Papa Cirício transformou o lugar onde eles foram enterrados numa basílica. O cemitério de Comodila e o túmulo de Félix e Adalto foram reencontrados no ano 1720, mas vieram a ruir logo em seguida, sendo novamente esquecidos e suas ruínas abandonadas. Só em 1903 a pequena basílica foi definitivamente restaurada, descobrindo-se um dos mais antigos afrescos cristãos, no qual aparece São Pedro recebendo as chaves na presença dos santos Paulo, Estevão, Félix e Adalto. Vamos ao outro santo. Santo do dia 30 de agosto, São Pamáquio, senador romano. De acordo com o site do Vaticano, senador romano cristão, em 387, Pamáquio tornou-se monge e decidiu dedicar a sua vida aos pobres. Foi um dos fundadores de uma hospedaria na foz do rio Tibre, que acolhia gratuitamente peregrinos pobres e enfermos. Contribuiu para a construção da Basílica dos Santos João e Paulo, no bairro ou Monte Célio de Roma.
Santo do dia 30 de agosto, São Fiacre, ou Fiacro, foi um eremita, faleceu mais ou menos em 670. Originário da Irlanda, estabeleceu-se na França, em um lugar solitário. Ali construiu o mosteiro que deu origem ao povoado de Saint Fiacre. De acordo com o site Canção Nova, São Fiacre ou Fiacro nasceu de família nobre na Irlanda e foi educado sob os cuidados de um bispo de eminente santidade, que teria sido, segundo alguns, Conan, o bispo de Sodor ou das Ilhas Ocidentais, Hébridas exteriores. Considerando todas as vantagens do mundo como simples escória, São Fiacre deixou sua terra e os seus amigos na flor da idade, e junto com alguns piedosos companheiros, navegou até a França em busca de um retiro no qual pudesse se dedicar a Deus. Escondido do resto do mundo, a divina providência conduziu até São Faro, que era bispo de Meaux, e eminente santidade. Quando São Fiacre se dirigiu a ele, o prelado, encantado com os sinais de virtude e extraordinário talento que descobriu nesse estrangeiro, deu-lhe um abrigo solitário numa floresta chamada Breuil, que era seu patrimônio, a 2 léguas de Meaux. Neste lugar, o santo anacoreta limpou o solo das árvores e sarças, fez para si uma cela com um pequeno jardim e construiu um oratório em honra à Santíssima Virgem, no qual passava grande parte de seus dias e noites em devota oração. Cultivava o jardim e trabalhava com as próprias mãos para sua subsistência. Levava uma vida extremamente austera e apenas algumas necessidades, ou chamado de caridade no dia de caridade, podia interromper os seus exercícios de oração e contemplação celestial. Muitos recorriam a ele em busca de conselho e os pobres em busca de alívio. Porém, seguindo uma inviolável regra entre os monges irlandeses, jamais permitiu que qualquer mulher adentrasse os limites do seu eremitério. São Kilian, um irlandês de sangue nobre, ao retornar de Roma, visitou São Fiacre, que era seu parente, e ao passar algum tempo sob sua disciplina, foi orientado, com a autorização dos bispos, a pregar naquela diocese e nas circunvizinhanças. Realizou tal missão com admirável fruto de santidade. São Fiacre faleceu por volta do ano 670, em 30 de agosto. São Fiacre, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 30 de agosto, São Bonônio, foi abade, morreu em 1026. Seguiu a vida eremítica no Egito e no Monte Sinai. Ao retornar à Itália, nomeado abade do mosteiro de Lucédio, teve uma vida de liderança nesse local. Santa do dia 30 de agosto, Santa Margarida Ward, mártir do século XVI. De origem nobre, foi morta durante o reinado de Isabel I, rainha da Inglaterra. E por que ela morreu? Santa Margarida Ward, por ter ajudado um sacerdote a fugir da prisão. Naquele tempo, os padres, os sacerdotes eram muito perseguidos. Bem-aventurado do dia 30 de agosto, Beato João Juvenal Ancina, bispo, faleceu em 1604. Foi um jovem médico que ingressou na congregação do Oratório e destacou-se como ardoroso pregador em Nápoles, na Itália, antes de ser nomeado bispo de Salusso. Bem-aventurada do dia 30 de agosto é a Beata Maria Rafols. Foi virgem e faleceu em 1853. Dirigiu com ânimo, em meio a muitas dificuldades, a congregação das Irmãs da Caridade de Santa Ana. Ela mesma fundou essa congregação em Saragoça, na Espanha. Bem-aventurado do dia 30 de agosto é o Beato Alfredo Ildefonso Schister, bispo, faleceu em 1954. Foi um monge beneditino,
foi abade de São Paulo Extramuros, em Roma, e mais tarde arcebispo de Milão. Bem-aventurado do dia 30 de agosto é o beato Eustáquio van Lieshout, presbítero, faleceu em 1943. Foi um sacerdote de origem holandesa, pertencente à congregação dos Sagrados Corações, falecido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Favorecido com o dom da cura, alcançou fama e santidade ainda em vida. De acordo com o site Canção Nova, Humberto van Lieshout, conhecido como Venerável Padre Eustáquio, é assim que ele é mais divulgado, né? Venerável Padre Eustáquio. Nasceu no dia 3 de novembro de 1890, na Holanda. Passou o fim de sua vida no bairro Celeste Império, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, celebrando missas na Capela Cristo Rei. Andava pela região atendendo pessoas e resumindo sua missão em duas palavras: saúde e paz, numa atitude de fé e amor ao próximo. Em 10 de dezembro de 1913, o padre iniciou o noviciado canônico em Tremelo, na Bélgica. Fez votos temporários de pobreza, castidade e obediência como religioso da Congregação dos Sagrados Corações, isso em 1915, e os votos perpétuos 3 anos mais tarde. Em 1919, após cursar filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote por Dom Henrique Hopmans, que era bispo da diocese holandesa de Breda. Até agosto de 1924, trabalhou como auxiliar do mestre de novícios, vigário paroquial, e exerceu, em 1920, o ministério sacerdotal nas proximidades de Roterdã, cuidando de famílias belgas que, em 1914, tiveram que deixar a sua pátria por causa da invasão alemã. No dia 15 de julho de 1925, o padre Eustáquio e seus irmãos de congregação, atenção para a história sendo continuada aqui, eles chegaram a Romaria, no Triângulo Mineiro, e assumiram a pastoral do Santuário Episcopal e da paróquia Nossa Senhora da Abadia de Água Suja e das paróquias de São Miguel de Nova Ponte e Santana de Indianápolis, todas na arquidiocese de Uberaba. Ao padre Eustáquio coube a função de vigário paroquial, com prioridade nos serviços de atendimento às comunidades da sede de Nova Ponte e todas as suas capelas. Em 1926, tornou-se reitor do Santuário de Nossa Senhora da Abadia, titular das 3 paróquias citadas e da paróquia de Iraí, de Minas. Assumiu também as responsabilidades de conselheiro da Congregação dos Sagrados Corações no Brasil. Ao ministrar suas orientações pessoais, ações curativas de enfermidades físicas, padre Eustáquio falava da disposição de Deus em curar as pessoas integralmente. Ele tinha essa noção muito fixa em sua mente. Sempre que possível, indicava medicamentos naturais de fácil aquisição e uso seguro. Para tanto, seguia com critério as orientações medicamentais do Manual de Medicina no Campo, um compêndio de medicina natural e de primeiros socorros que ele sempre carregava. Muitas pessoas que necessitavam de ajuda, na falta de um farmacêutico ou médico, procuravam o padre Eustáquio. Olha só, muitas pessoas o procuravam e eram pessoas carentes, né? Sentindo, então, a falta de atendimento no local. Olha como a igreja é importante. De Romaria, ele foi transferido para Poá, em São Paulo, e continuou seu trabalho incentivando lideranças religiosas, seguindo, então, a atividade que o tornou conhecido.
Com a notícia de fatos referentes às suas bênçãos, seguidas de curas, o número de pessoas começou a aumentar. Por causa do transtorno, foi enviado para Araguari e ficou um tempo em reclusão, onde continuou mantendo comunicação por carta com outras pessoas, principalmente seu amigo Padre Gil. No dia 12 de fevereiro de 1942, o titular da paróquia de Ibiá, até ser transferido, ele foi titular da paróquia de Ibiá, até ser transferido para Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, em 42, passou a ser titular da paróquia de Ibiá, depois transferido para Belo Horizonte, no mesmo ano, em 7 de abril. Chegou à capital mineira sem alarde, já que era nacionalmente venerado como santo taumaturgo, aquele santo que intercede por milagres. E logo nos primeiros dias, muitas pessoas o procuraram na Capela Cristo Rei, no bairro Celeste Império, pedindo bênçãos e curas. O padre, por praticidade, alugou uma casa a 1 quilômetro da igreja. Em 9 de setembro de 1942, o então prefeito da capital, Juscelino Kubitschek, que depois se tornou presidente e que se considerava beneficiado por um milagre, doou à paróquia um terreno onde foi construída a Igreja dos Sagrados Corações. Neste dia, após a cerimônia, o padre Eustáquio, ele disse o seguinte: comecei a igreja, mas não a terminarei. Ele pressentiu que não terminaria aquela obra física. Comecei a igreja, mas não a terminarei. Em agosto de 1943, em Belo Horizonte, demonstrou aparência abatida e cansaço. Na manhã do dia 23, ainda febril e mais abatido, dirigiu-se à igreja para rezar a missa. Ao fim, dirigiu-se à sacristia, sentou-se num banco e desfaleceu. Não morreu, não, desfaleceu. Os médicos o examinaram, mas não houve dúvida no diagnóstico. Foi tifo exantemático, devido a uma picada de carrapato. Bem, é uma história longa, né, do padre Eustáquio. O padre Eustáquio, ele permaneceu ali, rezando, embora dissesse que não sobreviveria. Recebeu o sacramento dos enfermos, mas chamava ansiosamente pelo amigo Padre Gil. Enquanto aguardava, fez a renovação dos votos religiosos, pressentindo que a morte estava perto. No dia 30 de agosto, o Padre Gil conseguiu chegar para ver o amigo. Vendo-o à porta, Eustáquio, em esforço heróico, tentou erguer-se do leito. Com voz serena, disse-lhe: Padre Gil, graças a Deus. E desfaleceu-se derradeiramente. Aí morreu mesmo, faleceu. Após sua morte, foi atribuída a ele a cura de um câncer de um devoto, constatada clinicamente comprovada, cientificamente. Esse relato consta do processo de sua beatificação iniciado em 1997. Outros casos de curas e milagres também são relatados por várias pessoas. O padre Eustáquio costumava dizer que sua vocação era amar e fazer amar a Deus. Em 15 de junho de 2006, o cardeal José Saraiva Martins, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, presidiu a solenidade de beatificação do padre Eustáquio no estádio de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Bem-aventurado Padre Eustáquio, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do Universo, que é onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus. Pronúncia católica, Maranatá ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus, como de fato ele é, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados
e teremos corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus, quando ressuscitou, e viveremos para sempre, por todos os séculos dos séculos, em felicidade plena. Algo indizível, inefável, inexpressável, grandioso, algo inexprimível. Não cabe na nossa mente essa vida que teremos após a passagem terrena. É uma dádiva de Deus. São Paulo diz, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, chega lá também. A paz de Cristo Jesus para todos. Shalom Adonai, a paz de meu Senhor Jesus.